vocês? Shalom, shalom para todos nós, né? A paz do Senhor para todos nós. Nessa semana nós vamos novamente continuar falando nosso tema, nossa divisa, e vamos falar a historinha do nosso livro Sem Palavras, ok? O nosso livro das páginas coloridas, ok? Então agora nós vamos aprender o tema continuar falando o tema que nós já aprendemos nesse mês de julho. Momento legal com Jesus no meu inverno. Tem bastante frio, né? Que você possa ter um momento legal com Jesus nesse inverno. Não usar a desculpa do inverno para não sair debaixo do cobertor para orar. Não usar a desculpa do inverno para não ir na igreja adorar Papai do Céu, ouvir a palavra de Deus. Que não usemos essas desculpinhas do inverno. Porque o inverno quem manda para nós também é o Papai do Céu. Ele manda o calor, ele manda o inverno, né? O friozinho. Tudo vem dele. Então nós devemos agradecer a Ele porque Ele sabe que cada um de nós precisamos. Amém? Deus abençoe. Então vamos lá. A nossa divisa está lá em João, na palavra de Deus, 3,16, lá no Novo Testamento, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Seis continentes.
Nosso Pai do céu quer falar agora. Amém? Amém. Bom, crianças, hoje a história do nosso livro Sem Palavras, nós vamos falar, o título da nossa história é A Página Vermelha, certo? A página vermelha. E o nosso versículo-chave da nossa historinha, crianças, está lá na Palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios, no Novo Testamento, o capítulo 15, o versículo 3 e 4. Aqui, ó. Tá difícil para vocês verem, né? A tia vai falar para vocês. Diz assim, ó. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 3 e 4 está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Então esse é o nosso versículo-chave, o versículo da historinha de hoje, da nossa página vermelha. Quando a tia Mônica fala vermelho, o que você imagina? O que passa na tua cabeça? Algumas situações, né? Que cor que é o nosso coração? Vermelho, né? Que cor que é uma maçã? Vermelha. E a melancia, quando a gente corta a casca dela verde, o que tem por dentro? A cor vermelha, quando ela tá bem madurinha, né? Então hoje nós vamos falar sobre a página vermelha. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, crianças. Alguém de vocês já esperou tanto para receber uma coisa? Sabe assim, quando você vai fazer aniversário e teu pai e tua mãe dizem assim, o papai vai dar um presente pra você. Aí você fica, não vejo a hora que chegue meu aniversário, não vejo a hora. Parece que demora tanto pra chegar aquela data pra você ganhar o que foi prometido, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. E é tão bom quando você recebe aquilo que foi prometido, né? Nossa, é maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre isso, crianças. Vocês lembram quando a tia Mônica falou sobre Adão e Eva na criação? Foi na historinha passada que a tia falou sobre o pecado que entrou no mundo através da desobediência. Desde lá, Papai do Céu já tinha dito que viria alguém no futuro, né? Que esmagaria a cabeça da serpente, se referindo a Jesus, que viria para salvar cada um de nós dos nossos pecados, certo? E passaram-se muitos anos, crianças. Daí lá no Novo Testamento, a Mônica contou para vocês a história de Maria, lembra? Bem lá na época do Dia das Mães, no mês de maio. Então, Maria morava em Nazaré e de repente chegou um anjo para ela e falou que ela seria mãe de um menino que seria chamado de Jesus, que salvaria o povo dos seus pecados. Maria também estava esperando por esse Salvador. Todo mundo estava esperando pelo Salvador. Então, quando o anjo disse que ela ficaria grávida, ela já sabia que esse realmente era o Salvador de toda a humanidade. Ela e José se casaram e ela teve que fazer uma viagem com José até Belém, porque eles precisavam fazer um recenseamento, ir até Belém. E na viagem longa, quando eles chegaram lá em Belém, o que aconteceu? E as hospedarias estavam todas lotadas, não tinha lugar para eles em hospedaria nenhuma. Eles acabaram ficando então num estábulo. Lembra que a tia explicou? Estábulo é onde ficam os animais, onde ficam os cavalos, né? Onde ficam os animaizinhos. E foi lá que eles ficaram, num estábulo. E Jesus nasceu. E Maria enrolou ele em panos e colocou ele numa manjedoura, que a tia também explicou, que a manjedoura é um comedouro dos animais, né? É onde colocam a ração, a comida e os animais vêm comer ali. Foi ali que foi o bercinho de Jesus, né? Olha lá, ó. Olha lá, dá para vocês verem? Maria, José e Jesus lá na manjedoura, deitadinho, dormindo, certo? Sabe, crianças, as primeiras pessoas que souberam que Jesus nasceu foram os pastores. Eles estavam no campo com as ovelhinhas e de repente lá no céu apareceram muitos anjos e falaram para eles que havia nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor, e que eles encontrariam um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Olha só, criança, lá os anjos, né? Aqui os pastores com as ovelhinhas, ó.
Então eles foram os primeiros a saber que o Salvador, que o povo todo esperava, tinha acabado de nascer, certo? Daí eles foram lá adorar ao Senhor Jesus. E sabe, crianças, passaram-se muito tempo, Jesus cresceu, ficou um menininho do tamanho de vocês, depois ficou um adolescente, ficou um jovem e virou um adulto. E quando adulto, Jesus fez muitos milagres, crianças. Ele curou muitas pessoas, muitos cegos de nascença. Jesus curou muitos enfermos, pessoas paralíticas que não podiam andar, pessoas que estavam doentes de cama há muito tempo. Jesus fez muitos milagres, olha lá, ó, Jesus curando. E muitas pessoas acreditaram em Jesus, mas muitas pessoas não acreditavam e começavam a ter inveja de Jesus e começavam a inventar que Jesus estava falando mal de Deus, que Jesus estava falando coisas falsas contra Deus. Começaram a acusar falsamente o nosso Jesus, crianças, até que ele foi condenado à morte. Criança, Jesus nunca pecou, mesmo vivendo aqui na terra como ser humano. Ele não pecou, ele não fez nada de errado que desagradasse a Deus. E mesmo assim, por causa da inveja, por causa das falsidades, das acusações falsas contra Jesus, mandaram matar Jesus. E mandaram matar na pior morte, morte de cruz, crianças. Foram crucificar o nosso Jesus, sendo que ele não devia nada. Ele foi morto naquela cruz pelo meu e pelo teu pecado, pelos nossos pecados, pelos pecados de Adão e Eva, por tudo aquilo que eles cometeram lá no passado e pelo que nós fazemos hoje. Tantas vezes a gente faz coisas erradas, a gente às vezes não quer fazer, mas vem aquele pensamento, faz, pega aquilo ali, ninguém tá vendo. Ah, mente, senão se você contar a verdade você vai apanhar, teu pai e tua mãe vão brigar com você, aí você acaba fazendo o pecado, as coisas ruins, as coisas más, né? Na hora você, ai que alívio, não vou apanhar, mas você fez um pecado, você mentiu, você falou coisas que não devia, falou palavrão, certo? Coisas que desagradam a Deus, então isso é pecado. E Jesus veio morrer lá naquela cruz para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado, criança. Olha só, olha lá, ó. No meio de Jesus tinha dois malfeitores, dois ladrões que realmente mereciam a cruz, porque eles tinham feito coisas erradas. Estão vendo ali os soldados? Os soldados estão tirando sortes para ver quem fica com as vestes, com a túnica de Jesus. Olha só. E ali, ó, bem triste, está a mãe de Jesus. Sabe, crianças, naquele dia lá no Calvário, tinha muitas pessoas, muitos curiosos, muitas pessoas que estavam ali para caçoar, tirar sarro de Jesus, mas tinha muitas pessoas mesmo que eram amigos de Jesus, que viram os milagres de Jesus, que acreditavam em Jesus, que estavam ali tristes, chorando pela morte de Jesus. Estava Maria, como vocês viram, também chorando pela morte de Jesus. Colocaram na cabeça dele uma coroa com espinhos pontiagudos, crianças, que feriu a cabeça do nosso Jesus. Jesus teve que carregar a cruz até a hora dele ser pregado. Os soldados pregaram as mãos de Jesus com pregos, crianças, naquela cruz de madeira. Pregaram os pés de Jesus, crianças, naquela cruz de madeira. Ele morreu lá pelas nossas vidas, por cada um de nós, crianças. Mas graças a Deus, ao amor dele, né? Porque nós nos arrependemos das coisas erradas que fazemos, pedimos perdão e nós vamos ter essa convicção de morar com ele no céu, nas casas que Jesus está preparando, certo? Jesus morreu, entregou o seu espírito e morreu, né? Depois de 6 horas de sofrimento, o Senhor Jesus morreu. E um amigo de Jesus que estava ali próximo pediu autorização para pegar o corpo de Jesus e colocar ele no sepulcro, colocar no cemitério, levar para enterrar. E Jesus foi colocado no sepulcro onde ninguém tinha sido enterrado ainda. E lá eles colocaram uma pedra para tampar, uma pedra muito pesada para que ninguém tirasse o corpo de Jesus lá de dentro. Depois que passaram-se 3 dias, né, o terceiro dia, as mulheres que seguiam a Jesus, crianças, elas foram até lá para ver Jesus, para passar perfumes no corpo de Jesus, que era um costume deles lá, da cultura deles. Quando elas chegaram próximo, elas já se assustaram, porque elas viram que a pedra não estava no lugar onde Jesus estava, tinha sido removida e era uma pedra muito pesada. Então uma das mulheres foi correndo avisar os discípulos, porque ela achou que tinham roubado o corpo de Jesus. As outras 2 continuaram e de repente apareceu um anjo para elas, olha só.
Apareceu um anjo lá perto da entrada do sepulcro, ó, tá vendo? Apareceu um anjo e o anjo falou: o que vocês estão procurando? O Jesus que morreu, ele está vivo, ele ressuscitou como havia dito para vocês. Que alegria! As mulheres foram correndo chamar os discípulos. Será que Jesus estaria vivo mesmo, crianças? Sim, ele reviveu, ele ressuscitou como ele havia dito, como a tia Mônica já contou para vocês na outra história, lembram? Lá da página dourada, quando Jesus estava subindo para ir de novo para o céu, para ir preparar as casas lá, as mansões celestiais, onde ele falou para os discípulos que eram para todos pregar a palavra, falar do amor dele para todas as pessoas, né? Sabe, crianças, para finalizar essa história de hoje, ó, vocês estão vendo aqui? Aqui o planeta Terra, aqui uma cruz vermelha e aqui as mansões celestiais. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a cruz é a ponte que liga as pessoas da terra até o céu, até a mansão celestial. A cor vermelha que a tia está falando hoje, a página vermelha, simboliza o sangue de Jesus. Vocês viram que nós vemos no início? Que Jesus morreu, segundo as escrituras, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as escrituras. Por isso que quando você recebe Jesus, ele entra no teu coração, ele perdoa os teus pecados e agora sim, você tem o teu acesso para ir para o céu. Quando nós morremos aqui na terra, nós temos garantido a nossa casa, a nossa morada lá no lar celestial, as mansões que Jesus está preparando para mim e para você. Amém? Então não se esqueça, Jesus é a ponte que nos liga da terra até o céu. A nossa comunhão com Deus volta a partir do momento que você recebe Jesus na tua vida e Ele te ensina, te ajuda a prosseguir, a fazer as coisas certas para você ir para o céu. Amém? Então vamos orar? Vamos pedir para o Senhor perdão pelos nossos pecados e para que Ele nos ajude a viver uma nova vida? Então agora é o momento da oração. Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no final, amém. Repete com a tia Mônica. Papai do céu, muito obrigada pela tua palavra. Hoje eu aprendi a página vermelha, o teu sangue que foi derramado naquela cruz pelas nossas vidas. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a ser uma boa criança. Me ensina a falar da tua palavra para os meus amiguinhos e para minha família. Cura os enfermos, visita os hospitais, visita as casas, trazendo a cura àqueles que estão doentes. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Se você fez essa oração de repetição com a tia Mônica, eu quero ouvir você gritar bem alto aí na tua casa. Amém! Puxa, criança, chegou o momento da nossa despedida. Ah, que peninha! Mas não precisa ficar triste não. Hoje nós contamos o livro Sem Palavras, a página vermelha. Nós ainda temos 2 páginas para contar. Qual será a próxima cor? Será que você sabe? Será que você lembra? Que nessa semana o Senhor te ajude, te ensine a fazer a vontade dEle, conduza os teus passos, que você possa obedecer o papai e a mamãe, que você possa se agasalhar, que você possa comer a comida para você poder ficar forte, certo? Que Deus abençoe poderosamente a tua semana. Eu já tô com saudades. Semana que vem eu te espero aqui no canal do YouTube, tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe.